pessoal, estamos começando hoje mais um episódio do Coletivamente, nosso projeto de extensão que é voltado para falar de saúde coletiva. Eu, Alexandre, então professor da Católica, do Núcleo de Saúde Coletiva da UCPEL, o Coletivamente que é vinculado ao programa de extensão da Universidade Católica de Pelotas. Então hoje é um dia muito especial, a gente vai falar sobre o Dia do Professor e eu estou acompanhado aqui de duas alunas maravilhosas do nosso projeto, a Lívia e a Marília. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Lívia, estudante de Medicina do terceiro ano e extensionista do projeto Coletivamente. Oi, pessoal. Eu sou a Marília, também sou do terceiro ano e também sou extensionista do Coletivamente. Seja bem-vinda, meninas. E hoje a gente tem a honra e a alegria de receber ele, que é um dos nossos maiores exemplos da medicina de família na saúde coletiva em Pelotas e na Católica e responsável por todos os caminhos que a gente segue, a gente vai falar bastante disso, que é o professor Antônio Carlos Guariente. Seja bem-vindo, professor. Um abraço a todos, uma boa tarde. É um grande prazer estar junto a ti, Alexandre, a nossos estimados alunos e a Rádio Universidade, que tanto já me acolheu no passado aqui com várias entrevistas e até participação em programas de saúde, até na época do Sérgio Siqueira. Semanalmente a gente tinha um espaço de saúde, obviamente cedido pela rádio e pelo próprio Sérgio, né? Então, a universidade, a nossa saudação a todos os nossos colegas, professores e, por extensão, a todos os professores de todos os níveis, né, que tem uma labuta extremamente complicada, mas é extremamente importante para Pelotas, para nosso país, né, a parte da educação, né, que é fundamental em todas as áreas, inclusive na nossa área de medicina, é importante a educação e a prevenção. Com certeza, professor. Então, seja bem-vindo coletivamente, a casa é sua. E a ideia é que a gente consiga fazer uma conversa nesses tempo de docência que o senhor tem conosco na universidade e a honra de ser nosso professor. Para começar, então, professor, poderia nos explicar assim, o que fez o senhor escolher a MFC? Naquela época não tinha, nem era MFC ainda? Nem era, teve vários nomes, talvez mude o nome, mas tudo bem. Foi baseado num projeto chamado Diaconia da Universidade Católica de Pelotas, junto a vários, naquela época já trabalhava com multidisciplinaridade. Eu fui convidado pelo saudoso doutor Giovanni Barufa, a doutora Vini, que já fez mais de 50 anos na Universidade, rapaz, fez mais de 50 anos na Universidade Católica, né? E iniciamos um projeto com visita na área do Pestano, que estava reiniciando o bairro lá, que aquela área era uma área de engenho de arroz, de plantação de arroz. E iniciou o bairro porque teve uma grande enchente em 1978, com toda a agrícola, com pessoas lá, mais de 5.000 pessoas desabrigadas, que ficaram mais de 8 meses até ser feita algumas casas do Ministério do Interior na época, né? E deslocada a família para lá, o pessoal para lá. Eu sempre tive interesse, até pela condição de uma família, nós somos 6 irmãos, e sempre tive interesse assim, de querer cursar a medicina, apesar de não ter as condições, né? Eu não, que nem eu sempre digo para as pessoas, eu nunca fui só médico, né? Desde os 15 anos já coqueava saco, descarregava caminhão e outras coisas, plantava verduras, vendia, etc. Então, inúmeros empregos, assim, pequenos empregos, né? Na época era permitido, né? E o estudo, que nossos pais, pai e mãe sempre incentivaram a estudar. Se tu quer fazer medicina, tu tem que também lutar por ela, né? E isso eu incentivo para vários alunos que nós temos aqui, né? Que, esse programa do governo, né? Que tem que estudar, tem que ir atrás, que vão vencer, em qualquer área, né? Certeza. Então começa um berço bem comunitário mesmo, né? No Pestano, que ainda nem era bairro Pestano ainda, já, né? Uma comunidade e com esse padrão de formação voltada, incentivado pelo professor Barufa, né? Que era um visionário da saúde pública, né? Que eu tive o prazer de conhecer também. O Giovanni trabalhou, Barufa, o doutor Giovanni trabalhou na África mais de 10 anos, ele contava as histórias da África lá, e trabalhou, ele era da época de estudante da Segunda Guerra Mundial, nos contava que se tinha que vigiar os postes de luz para não dinamitarem, senão toda a família seriam
morta pelos alemães, soldados alemães. Então ele tinha as histórias, a história deles, que é impressionante, né? É impressionante, assim, a experiência que ele teve, né, na África, e foi um dos fundadores da Universidade Católica com vários outros professores, né? Então eu já queria, que não tinha bem ideia disso, mas eu fui procurar algo, né? Encontrei algo naquela época, se chamou medicina comunitária, já tinha umas experiências, eu tenho livros da experiência de atenção primária, já se chamava esse nome na África, já tenho até esse material lá um dia, tem que disponibilizar. Então já se tinha, assim, se iniciou visitando Pestana, não tinha posto nenhum, unidade, nem se falava unidade básica, postinho de saúde, né? E foi construído pela comunidade, algo improvisado, e se atendia improvisadamente, sem medicamentos, sem exame, sem nada, né? Essa era a primeira assistência, né? Que legal. Prof, e como foi a sua formação na época? O que mais lhe marcou assim como estudante? A formação era mais dirigida à parte clínica mesmo, né? A clínica, né? E hospitalar. Unidades básicas não tinha nenhuma, né? Então nós estagiávamos assim, no PS, voluntário, eu quero ir lá estagiar, e simplesmente se ia, porque era meio porta aberta, era diferente, era um outro momento, né? Se ia, né? E se atendia mais a parte hospitalar de paciente no 4º ano, né? Então eu sempre procurei outras alternativas, e junto à associação, ali no Simões Lopes, até eu atuei, tinha uma associação, então a gente ia atuar voluntariamente lá, ajudar, fazer o que pouco se sabia, mas tentar ajudar, aprender, né? Então era mais isso aí, né? A parte cirúrgica, né? A gente tinha bastante atendimento, cirurgia, né? E as cirurgias, eu lembro, eram longas, prolongadas, tudo era manual, né? Nem se fala como era agora, né? A parte clínica só se tinha raio-x e exames laboratoriais que eram limitados, né? Então tinha muito, o exame clínico era a prioridade de entrevistar o paciente, fazer a história, a anamnese do paciente, a história do paciente e o exame clínico, né? Obviamente, tem muitas coisas que a gente não conseguia porque não tinha nem diagnóstico e muito menos um aparato até farmacológico que tem agora, né? Então, obviamente, a mortalidade era muito alta, principalmente materno-infantil, né? Sim. E já tinha esse olhar para essa medicina comunitária, assim. Quem é que ele levou para esse universo além do Barufo, assim? Não, tem vários colegas, assim, aí entra um pouco do pessoal da Federal, que naquela época da repressão, nós tínhamos um grupo, junto com Jorge Béria, com César e outras pessoas, Juvenal depois, mais tarde, Juvenal Dias da Costa, que nós já se reunimos para discutir sobre a sociedade. Obviamente, naquela época, a reunião de 3 pessoas era subversão e prisão, né? Isso na época da ditadura, né? Na época da ditadura. Nós se reunimos e tinha muitos livros e materiais que, teoricamente, era subversivo na época, que agora é material comum, né? Mas na época se reuníamos para debater o que a gente poderia para ajudar a sociedade. Porque até a atuação em bairro era considerada muito suspeita, né? Isso, inclusive, nos entrevistaram no bom sentido, né? O que a gente fazia lá junto à população. Então, a vacinação, a imunização, a vacinação era feita só no centro de saúde, ali perto da escola técnica. Um único lugar. Então, obviamente, tinha muito sarampo, muita varicela, todas essas patologias, coqueluche, tétano, né? Vi morrer muita gente. Naquela época, os mais antigos lembram, essas doenças eram extremamente graves, né? Que arrasava a população, a diarreia matava crianças. Nós lá no Pestana morria uma criança por semana. A pneumonia, pneumopatia, as pneumonias, doenças infecciosas matava muita gente, é só ver na época, né? Era uma mortandade muito grande, é só ver os determinantes de saúde, ver a mortalidade infantil comparando com agora, melhorou muito agora, não tinha UTIs, né? Nem pediátrica, nem infantil, são coisas bem complicadas, né? Então, melhorou muito, né? Mas ainda falta muita coisa, né? Principalmente na área de prevenção.
Que legal, né? Gente, isso é 45 anos de história como professor na saúde pública, né? Acho que é uma honra a gente poder escutar essas histórias que parecem tão distantes, mas não fazem tanto tempo assim, né? E a gente tem que estar toda hora lembrando ainda mais o exemplo da vacinação, que agora a gente vive um momento em que está retomando a importância da vacina, né? Acho que isso é muito legal. Houve uma regressão na vacina, lamentavelmente, as pessoas julgando que é algo que não é necessário, por até uma condição política mesmo, partidária, que é um absurdo, uma aberração. Tu não pode se negar. Esses dias eu perguntei, eu até falei para uma pessoa, nós não vamos voltar na época da carruagem, né? Só temos que adaptar o que está de moderno para dar o bem para as pessoas, que nem a inteligência artificial agora, que é uma discussão, mas isso aí é o futuro, não tem saída. Então tem que se adaptar e usar ela para o bem, né? Não para o mal, né? Então é importante que as pessoas vão se vacinar, as vacinas são seguras, né? Então naquela época a gente viu a grande mortalidade. Na Santa Casa tinha uma ala ali que era mais escura, mais baixa, que era para os pacientes de tétano, que morriam 99,9%. Eu vi muitos casos. Difteria, que agora esses dias eu estava explicando para uma aluna como é que era a placa de difteria, como é que o paciente fica, né? Extremamente toxêmico, né? Explicando isso aí, a gente viu tudo, né? Que coqueluche em criança era fatal, morria quase todo mundo, era difícil o diagnóstico. Era um broncoespasmo, uma cianose, obviamente em crianças pequenas, óbito, né? Então isso aí se viu, muitas coisas, e espero que se não se retorne isso aí, né? O senhor teve algum professor ou preceptor que lhe marcou? Sim, tive vários, né? O Giovanni Barufa, o Dr. Aquino, o Dr. Antônio, o Dr. Gastal, o Edmundo Gastal. Né? Teve vários assim professores, a doutora Avini, né, de outras áreas, né, que aquela área era meio incomum a gente trabalhar junto à enfermagem, serviço social, junto à psicologia, né, então era muito incomum, não era, o meu médico era o médico e ponto final, né, não tinha essa participação multidisciplinar, era muito restrito, e mesmo a participação de entrevista em rádio é praticamente impossível, né. Eu lembro assim da grande, que agora voltou em voga, a meningite, né? Foi em 1900, me formei em 79, foi em 77, se não me engano, tem um surto de meningite no Brasil, né? Que morreu muita criança, muita mais que o pessoal imagina, né? Em todo o Brasil, e eles vacinaram, o governo militar, os caras paravam os ônibus, paravam os carros e vacinavam com pistola, né? Com uma pistola uma pistola. Todo mundo era obrigado a vacinar. Só que quando eles vacinaram, realmente eles viram epidemiologicamente que estava no período que ia declinar, né? Então foi um sucesso. Uma vacina, inclusive francesa. Foi um sucesso. Sucesso que os epidemiologistas sabem que todo surto inicia, depois, em um certo momento, ele vai declinar, né? Mais ou menos 45, 60 dias, depende da patologia, né? Mas era obrigado, né? E não se podia falar. Nós não sabíamos, tu não tinha muita informação. Eu tenho até hoje um manual que entraram na aula e foram dar palestra para nós, os alunos de medicina, naqueles auditórios lá em cima. Né? Sentarem, olha, aqui é assim. O que dá palestra para meningite se tu não tinha nem... A única arma que veio depois era a vacinação, que tem até agora, né? As imunizações, né? Sim. Era um tempo que, inclusive, a informação chegava num tempo diferente, né? Então, tu tinha que trabalhar com a questão clínica que se tinha e lidar com a questão da época da ditadura, a questão da repressão, que também era na informação, né? A informação vinha reprimida, né? Inclusive em saúde. O pessoal fala, às vezes, certas coisas que tem que tomar alguma coisa de poder, que não dá para falar tudo agora, eu acho meio chato, que não é... Mas, naquela época, se tu falava assim, o governo é ruim, tu ia preso. Isso aí pode perguntar para os mais antigos aí. Era uma situação muito constrangedora, né? Muito, né? E as universidades tinham que ter muito cuidado no que se fala, no que se faz, no que se, né? Tudo, né? Depois foi indo, foi relaxando isso aí, né? O relaxamento aconteceu naquele episódio do Will Center, né? Que o pessoal levou umas coisinhas lá e explodiu no colo de alguns agentes lá. Ali começou uma abertura devagar e a conscientização da população que aquele regime não servia.
né? E inclusive influenciou em nós, porque a gente era considerado subversivo. Como subversivo? Atender a população em subversão? Era assim, né? Obviamente mudou. Muita gente lutou nas universidades para esse bem-estar. Não precisa se lutar com bandeira e faixa. Às vezes fazendo o que a gente faz no dia a dia, a gente está lutando pelo bem-estar da população. Não precisa estar gritando e nem, né? Então foi assim, né? E muitas coisas se estudou, se lutou, se viu e melhorou, mas sempre tem mais que melhorar. O próprio nosso reitor estava dizendo que a universidade não está pronta. Não, as universidades, nós nunca estaremos prontos. Sempre tem que estudar, né, verificar o que é bom e o que não é bom, que tem muitas coisas na área de saúde também que é moda, né, que nem roupa, que nem penteado, que nem qualquer coisa, perfume, né? E tem coisas que é concretizada, né? Concretizada há séculos, né? E, prof, como foi que o senhor iniciou a sua docência? Como é que foi lá quando você começou a ser professor? O projeto iniciou lá no Pestano, né? E como era algo novo, se iniciou também o projeto dentro da universidade, meio empírico, meio com algumas dificuldades, né? Porque era algo novo e era contra assim, a questão de sentar num consultório, numa clínica, atender a população. Nós e a Universidade Federal iniciamos praticamente junto os projetos, né? Nós tínhamos muita comunicação naquela época, né? Como eu falei, mais restrita, mas tinha. Então começamos a atender, obviamente se iniciou, como eu falei, só com 2 salas, não tinha nem mesa, e atendendo a população nas mais variadas dificuldades que o bairro do Pestano alagava, e alagava muito. Quando chovia muito, nós ia no meio da água atender a população e tentava-se fazer o que dava para fazer, né? E era bem complicado, e se trabalhou muitos anos sem nenhum exame, né? Levou acho que uns 6, 7 anos para ter exames e medicamentos. Muita gente nos ajudava, né, com medicamentos que não tinha a central de medicamento, a distribuição de medicamento do governo federal. Depois iniciou, mas muitas pessoas ajudavam com medicamentos que não precisavam e condições, até para a construção da própria unidade, do posto lá. Muita gente nos dava material, tijolo, cimento e material. Tinha um grupo da comunidade também que colaborava. Eram outros momentos, né? Era pré-SUS, né? Acho que é importante também falar nisso. Era antes de um SUS, assim. Então, o que a gente conhece hoje por farmácia municipal, né? Essa política nacional de medicamento não existia, né? De atenção à saúde, universalidade, não se falava disso. Acesso à saúde tinha quem tinha o INAMPS ali, né? Ainda já era INAMPS, e só. Então era o que o Guariente traz, assim, que começou, era algo muito inovador, assim, para a época. Embora outras pessoas já falavam disso, alguma coisa na região central do país também eles falavam, mas para Pelotas era muito inovador. Tu sair dos consultórios e tu ir para uma comunidade carente, ninguém chegava, né? E o Guariente, o Juvenal, outros colegas que fizeram isso, né, pela Federal também, mas era uma inovação imensa, assim, pré-SUS, levar saúde, levar exame físico de qualidade para essa população, né? Acho que eu estagiei também no São José do Murialdo, em Porto Alegre, né? Murialdo. Lá com o Dr. Elis Busnello, né? E eu vi lá também a atuação dele. Nós íamos fazer visita domiciliar nos morros, e os morros já eram controlados por certas pessoas, né? Naquela época, isso foi em 1979, tá? Então nós íamos lá com os colegas médicos, né? Nos apresentavam para essas pessoas, donos dos bairros lá, que já existia isso, não é novidade, né? Então fazia visita, etc e tal. Claro, eu me formei em 79 fui para lá, indicado, né? E as dificuldades eram imensas. O Elis Busnello também foi uma pessoa pioneira nesse projeto que existe até hoje, né? Agora, obviamente, abrangeu também outros hospitais e outras universidades têm os projetos, mas nós aqui também iniciamos. Acho que depois do Busnello foi nós aqui, né? Pelotas, Iniciamos assim numa era que tinha que ter a carteira do INSS, que era uma carteira amarela, senão as pessoas eram consideradas indigentes. E nós atendíamos
nas enfermarias, na Santa Casa, os indigentes, as pessoas que não tinham SUS. E naquela época uma coisa assim, só histórica, não tem muito sentido agora, mas se tu não tivesse com uma carteira de estudante ou a carteira profissional andando na rua, acho que tu ia detido, né? Se eles te encostaram na parede, todo cidadão naquela época era encostado na parede e examinar, tu é estudante, então pode ir. Era meio complicado, né? E agora tem as liberdades, né? E eu acho que tem uns avanços, mas precisa aprimorar bastante coisa, inclusive a questão de desvio, corrupção, isso tem que melhorar essas coisas, né? Sim, com certeza, com certeza. Teve alguma história de algum acontecimento que lhe marcou durante esses anos lá no Pestano? Tem vários acontecimentos, né? Inúmeros, né? 45 anos tem que ter muitos acontecimentos. Tem muitos acontecimentos. Né? Os acontecimentos é que nós tínhamos que fazer parto. Quando as mulheres estavam já em trabalho de parto, nós tínhamos que fazer parto. Às vezes dava certo, às vezes não. E o pior é que não tinha ambulância, não tinha SAMU. Nós tínhamos que estar achando um telefone, que não tinha celular, achando um telefone lá, ligar para as ambulâncias, que eram umas Kombi, para ir lá nos pegar. Então, vários partos a gente fez. Assim, obviamente, alguns não davam certo, né? Então, atendi também, não deu certo, foi uma senhora que fumava muito, gestante, fez uma trombose pulmonar, né? E foi a óbito, né? Então, tinha muitas coisas boas que a gente conseguia fazer, parto lá e atender tudo direitinho, né? Mas tinha coisas complicadas como em qualquer lugar, né? Então a gente estava acostumado com aquilo, né? E tinha muita tuberculose. Por exemplo, eu estagiei na época no pavilhão que é atualmente a FAO, que era o pavilhão de tisiologia, aquilo é só tuberculose. Eu estagiei lá. A nossa turma estagiou lá dentro, do Dr. Fuad Selaime, né? Aquilo ali, tuberculose, que está voltando a ter bastante. Nós tivemos até um óbito lá no Pestano da tuberculose, né? Voltando assim, um outro momento, né? Então, tem muitas histórias boas, muita colaboração que se teve das pessoas, no sentido de fazer funcionar projetos, né? Uns abertamente, outros anonimamente, como tem até hoje, né? Tem sempre os grandes colaboradores, né? E outro aluno, no início, via com uma certa desconfiança, o que é isso, né? Estar entre o pessoal mais modesto, né? Era complicado para a cabeça do aluno que queria ter sua clínica, sua especialidade, que na época, assim, ainda a clínica médica ainda era algo bom, mas o que era ser outras áreas mais especializadas era o melhor. E continua sendo. Só que, obviamente, agora tem medicina de família, tem toda uma estrutura, as universidades investiram nisso, a Católica investiu pesado nisso, né? A Federal também. Mas eu acho que isso que o professor traz, né, eu imagino o quanto era difícil tu começar, e até queria lhe ouvir assim, como é que foi as primeiras turmas que foram para a comunidade? Tipo, da onde surgiu essa ideia? Vamos levar o aluno lá para o bairro Postinho do Pestano? Ia mais ou menos quem queria ir, né, praticamente. E eu tive grandes amigos que iniciaram lá, né, iniciaram fazendo, até teve um pai de um aluno nosso, um dia me encontrou, Guarente, meu filho foi lá e tu viu fazer clínica, ele foi fazer clínica, eu fiquei decepcionado, que eu queria que ele fosse especialista, e agora ele é clínico no Canadá. Eu digo, que maravilha isso, né? Digo, e outra, a clínica é base, né? Teve um aluno nosso ontem, eu acho que tu ficou sabendo, que está fazendo cirurgia cardíaca em Porto Alegre, numa das universidades lá, e ele atendeu uma pessoa com lesões no corpo, e ele perguntou se ele tinha gato. Disse, tem 2 gatos que têm as mesmas, tem várias feridas no corpo. Então, obviamente, era esporotricose que ele já tinha visto com nós. Então, a parte básica de medicina, que é fundamental, é importante também para as especialidades, né? Teve um senhor que foi meu professor, estava vindo de Porto Alegre para Pelotas, no ônibus da Embaixador, e teve que fazer um parto. Ele é psiquiatra, teve que fazer o parto, né? Auxiliar o parto, né? Então tem certas coisas que tem que saber, mesmo sendo, atuando na NASC. Nós
Pessoal aqui já teve, pessoal atuando na NASA, tem pessoal em várias partes do mundo. Tem que saber, né? Sim. Deixa eu desligar isso um pouquinho. Desligar. Será que tá muito frio para nós? Pode ir. Prof, e estando há tanto tempo assim lá no Pestano, como é que é a sua relação com os pacientes? Eu estou há 3 anos lá acompanhando e eu fico apaixonada do jeito que você sabe o PEC de todo mundo, onde cada um mora, comorbidade, história familiar. Bastante, sendo dos mais antigos, mais novos, já eles mudam a aparência, a gente não, às vezes me cumprimenta, eu não sei quem é, né? Então, mas os mais antigos a gente sabe, é tanto que o Pestano tinha mais ou menos 3.000 pessoas, então tu sabia nome, sobrenome, filho, pai, avó, tudo, né? Obviamente agora, aquilo é uma cidade, né? É uma cidade, pelo IBGE tem 5.005 ou 10 pessoas, não. Aquilo lá tem 10, 15 mil, nós atendemos uma imensidão de pessoas. Tinha só o corredor de Pestano, que foi o nome das pessoas que moram lá. É uma família pestana, né? Então mora lá, por esse corredor, é porque tinha um corredor aquele da Coab que entrava lá, que não tinha Coab, não tinha nada, só tinha aquilo lá, né? E depois surgiu, né? O Getúlio Vargas era o Pestano 3, daí foi dividido e colocaram como Getúlio Vargas, né? E depois surgiu os outros vários, Coab Pestano, que é Coab Fernando Osório, não é Coab Pestano, depois ali os municipais. Então fica um grande bairro e vai ter mais 500 casas e outro condomínio mais acima, né? Então é uma cidade, pequena cidade, mas né? Então precisa de uma estrutura maior. Então a gente conhece todo mundo, etc., né? Bastante sobre as pessoas. Depois com o tempo vocês vão ter memória de saber dos pacientes, conhecer os pacientes. Se pega, vai pegando, tu atende tanto, né? Que é impossível tu não saber. E o senhor começou no Pestano e depois migrou em algumas outras UBSs, né? Fátima, Santa Terezinha, e agora está no Pestano de novo. Eu fiquei lá 22 anos, depois fui convidado, né, para ser coordenador de saúde da Zona Sul. Fui o último médico delegado regional de saúde da Zona Sul, das 22 cidades, né? E eu fiquei 4 anos ali, uma boa experiência, né? Mas se me convidasse de novo, não queria. É muito difícil, muito traumatizante. Muito bom, mas não faria de novo. Não, acho que já deu a experiência, tá bom. Quem passa por lá não quer repetir a dose, né? Eu acho que é um trabalho importante, mas muito pesado, muito difícil, né? Porque envolve, assim, às vezes decisões, soluções que tu não consegue resolver localmente. No fundo, os poderes são tudo centralizados nas capitais e tu não consegue em loco resolver. É muito pouca coisa, né? Então, depois de 4 anos, eu voltei para o Fátima, depois passei no Picrespo, depois voltei para o Fátima e fui para o Pestano, que necessitava lá um atendimento. E até é bom, porque eu conhecia já muita gente, né? Conhecia e voltou a atender e se estruturar lá, né? As coisas, né? Mas foi. Depois eu também tive assim, algo importante, que eu fui em projetos. Eu tive no Mato Grosso, no projeto Rondon. Eu tive como aluno em 1978 e 82 como professor também lá. Então eu fui lá, fui quase em Rondônia atender lá no interior dos interiores. Como eu estava acostumado, nós deram um trailer lá, quente pra caramba, eu e um rapaz da odontologia, não lembro o nome dele, nós ia atender aquela multidão de gente e os caras tinham umas coisas complicadas. Eu vi gente chegar de barco 2 dias trazendo criança e a criança não resistiu, porque lá agora melhorou bastante a estrutura, mas naquela época muitas coisas ainda é de barco e é longe. Tem alunos nossos trabalhando nas embarcações na Marinha, lá naquela área, lá até nos mandaram foto. E tem locais lá que para vacinar tem que ir os aviões da FAB, né? São lugares muito remotos, muito grandes, é uma experiência importante. Teve gente que trabalhou na FUNAI, né, com os índios. Então tem várias coisas que são importantes. O Brasil é um país continental, né? E cada região tem suas características bem diferentes, né? Lá tem muitas doenças tropicais, né? Então, e o senhor foi como professor da UCPEL já? Primeiro foi como aluno, depois como professor, né? Que legal. Foi uma visão, vi muita patologia lá e muita experiência. Eu acho importante, assim, o pessoal fazer estágio, tanto aqui no Brasil, o Brasil é imenso, como no exterior, como em qualquer lugar, sempre é a soma, né? Mas não perdendo
o que se vai fazer aqui no país, né? Sim. E o que o senhor aprendeu com a comunidade que nenhuma teoria ensina? Você aprendeu assim que é uma coisa que às vezes eu fico pensando, tu tem que respeitar aquela cultura que as pessoas, por exemplo, Pestana, em muitas áreas da cidade e do Brasil inteiro, houve uma modificação da mecanização da lavoura e as pessoas que trabalhavam lá, onde é que iriam? Cidade, a periferia de cidades, né? Como está acontecendo agora. O interior está se esvaziando por causa da mecanização cada vez mais franca, né? Eu sempre digo até para o meu filho, eu quero ver quem é que vai consumir no futuro, porque está tudo tão robotizado, tão, né? Daqui a pouco não vai ter ser humano, vai ter robôs consumindo, andando de carro, andando de coisa que nem aqueles filmes futuristas. Isso é uma preocupação que alguns países do mundo já estão percebendo que alguns trabalhos têm que ser manuais, tem que ser as pessoas mesmo ter atividades, né? Tá tudo tão, eu quero saber se essa facilidade leva ao quê, né? Então, assim, muitas coisas se aprendeu, só que o pessoal que era de origem rural, tinha áreas assim do Pestana que era de Pedro Osório, de Canguçu, outros, né, de várias cidades, tinha umas áreas, agora já não, já está mais misturado, né? Mas, e outra, uma das coisas que pode se dizer, que não tinha droga. Não tinha droga. No início, depois começou a surgir a maconha. E depois, é a história da civilização, né? Pois complicou, né? E agora é complicado, tudo é complicado, em todo país e mundo, né? Então, assim, tem que se observar, aprender comunidade. Às vezes, trabalhando só em consultório, que é um outro... o trabalho junto com o paciente, tanto aqui como lá na NAS, como em qualquer lugar, ou em Londres, tu vai entrevistar, vai ver a patologia, isso aí. Não vou dizer que é fácil. É um trabalho que se examina, se esse primórdio iniciou lá na Grécia e é mais ou menos igual. Anamnese, exame físico, o possível diagnóstico, tratamento, etc. Tal. Mas o entendimento do ser humano é muito complexo, né? É muito complexo e está cada vez mais complexo, porque, por exemplo, esses dias um colega me perguntou, tinha tanta ansiedade, tanta doença mental como agora? Não, não tinha. Não tinha porque o pessoal, os contatos, por exemplo, inicialmente não tinha TV, só tinha rádio e de ondas curtas, né? Então as pessoas se reuniam mais, conversar, a família se encontrava mais, o trabalho é mais restrito. Eu lembro do meu pai, às 6 horas, está em casa, nós brincando, o pai lá fazendo as atividades deles, e a família em conjunto. Agora não, todo mundo trabalha muito. Eu acho que todas as pessoas trabalham em todos os níveis, trabalham demais, se encontram um pouco. As famílias que eram assim, Natal e Ano Novo, eram obrigados todos os filhos a estar junto aos pais. Agora, isso aí raramente existe, né? Até por uma circunstância, tu mesmo é de longe, né? Não é de perto. Então essa circunstância, eu mesmo morei em Passo Fundo e só conhecia Passo Fundo. O meu mundo era Passo Fundo. Eu não conseguia. Quem ia para Porto Alegre era uma coisa... como é que é lá, aqueles prédios altos? Eu lembro de um colega meu que foi para a praia, trouxe areia e conchinha da praia, nós olhávamos aqui, mas como é que é o mar, cara? Nós ficávamos imaginando, tu não tinha visão de tela. Como é que é aquilo? Como é que é aquilo? Né? Então era uma coisa, um outro mundo. Tu conhecia as coisas por estudar, mas tu não tinha noção do que era. Agora se tem noção de muita coisa, mas eu acho que muita coisa se perdeu, né? Principalmente o contato com as pessoas, o diálogo, a conversação, né? Muitas coisas se perdeu, que tem que ser retomadas, né? Que legal, né? Emocionante ouvir, né? Eu acho que é isso, sim, né? Esses dias eu estava até vendo uma entrevista que alguém falou que o ensino médico devia de ser na beira do leito, né? E aí alguém disse não, devia de ser no território. Né? A gente ensina medicina no território. Eu acho que isso é o diferencial, assim, de estar próximo das pessoas e é isso que o professor traz, assim, que o entendimento do ser humano ele é muito mais complexo do que o consultório nos mostra, né? E às vezes é estar lá, conhecer a comunidade, entender da história do Pestano, né? Então acho que é isso, o paciente chega para consultar o professor Guariente no Pestano, ele, além do que ele está trazendo, tem a história por trás do bairro que ele está ali. E isso influencia na saúde. Então acho que bonito de ouvir, professor. Parabéns. E, prof, como é que foi para o senhor acompanhar assim, a regulamentação do SUS na prática? Como é que foi essas mudanças para você?
A mudança foi gradativa. A gente não acreditava muito que ia acontecer, mas teve muita gente que batalhou muito para isso, né? Muita pressão até política e da comunidade, principalmente, para realmente ver acontecer. Ter verbas, porque o sistema único não tinha verba. No INSS não tinha verba, tinha atendimentos dentro do INSS, mas dinheiro que é bom, verba que é bom, tudo era, era diretamente ligado ao governo central. Não tinha verba nem do Estado e nem do município, né? Obviamente não tinha posto nenhum, unidades básicas não tinha nenhuma, né? Então, por exemplo, mamografia, pré-câncer, pré-natal, era muito pouco, para quem precisava pagar, né? E era caro, os exames eram caros, né? É uma diferença, né? Obviamente, claro que houve toda uma mudança social, né? Que facilitou, melhorou muita coisa, né? Então era difícil, e foi assim, foi uma conquista muito gradativa, muito lenta, né? E ainda precisamos conquistar, que falta coisa, falta algumas coisas bem importantes, né? E hoje, como é a relação do senhor com a UCPEL? Não, agora e sempre foi ótima. A universidade sempre nos deu aval naqueles momentos difíceis também, né? Sempre teve aval. A universidade sempre apoiou. Atualmente sempre também está apoiando. Agora tu vê, nós temos uma disciplina de medicina coletiva, né? E não se tinha isso aí, não se tinha nem experiência. Eu era da clínica médica, uma exceção lá da clínica médica, que tinha uma chefia que, sim, sempre nos apoiaram no sentido seguinte: tu faz teu trabalho, o nosso está ponto final, né? Agora tem todo um planejamento, tem alunos indo lá, porque o aluno ia praticamente voluntário, se ele fosse, tá bom, se não fosse também, é diferente agora, tem toda uma estrutura da universidade em cima, o hospital era isolado, o hospital era lá, nós era lá no bairro. Agora tem todo entrosamento, tem toda uma conquista disso aí, né, que é importante, né? E outra, as partes de especialidades sempre vão ser importantes, né? É todo um encaixe de coisas, né? Nós, no início, se planejou, por exemplo, eu participei também junto do Juvenal, do Juca, do André, de um monte de várias pessoas, na formulação do primeiro Plano Municipal de Saúde, né, de Pelotas. Eu fiz uma parte de medicamentos, um cálculo, e o Juvenal fez toda a estrutura. Nós foi montado os postos de saúde, sempre onde é que tinham, onde que teria a linha de ônibus. E cada linha de ônibus daria no hospital, né? E outra, se estudou, calculou, para ter unidades mistas, que seriam umas UPAs, né? Lá no Areal, Fragata, e lá na nossa área lá, tá? Três Vendas, tá? Então, isso aí se estudou na época, obviamente não se tinha dinheiro para tudo, né? Então, se montou também postos na zona tanto urbana como rural, né? Obviamente, foi montado até postos demais por circunstâncias até políticas, né? Precisava contentar todo mundo, e era muito difícil conseguir médico. Até hoje é difícil conseguir médico, né? Porque as áreas de Pelotas são muito longe. Tinha posto em Morredondo, em Turuçu, que era de Pelotas, Arroio do Padre era Pelotas. Então era muito, muito, muito grande para conseguir colegas profissionais. E naquela época era meio assim, era quase que um clube. Nós, todos nós profissionais, nós se reuniam terça-feira na Sudesul, às 5 horas da tarde, com o doutor Amilcar Gigante, foi um grande também incentivador da medicina de saúde comunitária, etc. Tal. Então, nós assim, se conhecia todo mundo, e nós meio concorríamos, quem trabalhava melhor num posto, no outro, lá eu faço isso, lá eu faço aquilo. Lá. Nós era todos, agora não sei, ficou muito grande, não se conhece mais, mas tinha uma concorrência de quem trabalhava mais e mais anos nas unidades básicas, né? Inclusive com o pessoal da enfermagem, né? Eu trabalho com a minha equipe e tal, tinha assim né? Uma concorrência saudável, né? Saudável. Isso, eu estou há tantos anos naquela OBS. Saudável, né? Saudável. Lembra uma discussão que nós tivemos quando surgiu o ultrassom? O que era ultrassom? Nós se reunimos para tu ver o que era. Agora é uma coisa, o aluno do primeiro, segundo ano praticamente sabe.
Na época se reunimos, o que era aquilo? Tomografia, o que é tomografia? A primeira tomografia foi na 15 de novembro, perto da catedral, no fundo da catedral ali. O que era? A ressonância já é mais nova, mas coisas assim que... o que é isso, cara? Como é que tu vai olhar tudo dentro? Como é que faz? Como é que não faz? Isso é tal. Então são novidades assim que era carésimo. A tomografia Pelotas tinha que fazer em Porto Alegre, na Serdil, né? Para fazer uma tomografia era uma coisa que agora é normal, é necessário, normal, em muitos casos, né? Então são coisas modernas que a gente passou e ficava, puxa, e agora, né? Isso aí, a modernidade é importante, desde que seja bem usada, tudo é importante. Mas são caminhos, né? Acho que caminhos que a gente hoje tem essa estrutura e percorre esse caminho, a gente consegue falar do que a gente conquistou enquanto CPEL por pessoas como o senhor, né? E outros que abriram caminhos onde ninguém acreditava, né? Então, se hoje a gente percorre esse caminho, se eu, por exemplo, sou médico de família, né, graças a pessoas como o senhor que vieram lá onde nem se acreditava em saúde pública, nem se falava em saúde coletiva ainda, e inclusive participaram de criar unidades básicas, né? Acho que o professor Guarente trouxe aqui, participou do primeiro plano municipal de saúde. Então vejo que no primeiro plano municipal tinha o olhar de alguém que olhava para a saúde pública comunitária. No primeiro plano municipal você falou das primeiras UBSs, que ainda não era UBS ainda, já não era ainda, né? Era posto, né? Então depois não tinha nem surgido a estratégia de saúde da família, né? Era antes da estratégia. Então vejam que entender um pouquinho da história. Então se a gente tem alguma dificuldade hoje em discutir território, é porque realmente não se tinha naquela época o pensamento que seria por território, né? Era por comunidades, e as comunidades cresceram de formas não programadas, né? Então acho que é uma história interessante de ouvir o professor contar e a gente entender onde a gente está hoje, né? Então a gente está num lugar hoje que nem se compara com as adversidades que se tinha, mas a gente só chegou aqui porque vocês abriram esse espaço, assim, né? Acho que isso é bonito de ouvir. E, prof, como é para o senhor ser professor? É muito bom, saudável. Eu acho que eu esperava só trabalhar como médico, né? Nunca assim. Não tive isso, que agora tem uma facilidade, a universidade dá cursos, tem cursos. Antigamente, mestrado e doutorado, tu tinha que pagar. E era caro, era tipo, vou dizer, uns 20 mil, 30 mil reais por mês. Era quase que impossível. É só muito que está bem estabelecido podia fazer. Isso aí pode olhar na história, né? Agora se facilitou. Olha, obviamente muita coisa se aprendeu lendo, estudando e com outros colegas na prática e tentando. Esse aprendizagem, toda essa estrutura que tem a universidade, surgiu pessoal maravilhoso aqui dentro que estão realmente dando aula para vocês e para todos os alunos, né, e formando esses alunos para o futuro, né, queira na medicina de família ou numa especialidade, mas tendo visão da pessoa, do ser humano, né, que o ser. Mas tem gente que realmente precisa de mais cuidado, né, tem mais atenção, mais, pode crer que é real, né. Muito emocionante, né? Prof, qual é o papel da atenção primária no ensino desses estudantes? Acho que o senhor já falou um pouquinho, mas qual é a importância disso para a gente? Atenção primária, toda essa estrutura de aprender, primeiro, ver o território, de ajudar também a ver, junto à palestra nas escolas, e toda a estrutura familiar das pessoas, isso é importante para ver assim que o ser humano não é único, tem várias coisas que definem ele, né? Inclusive a estrutura social, a parte econômica, né? Etc. E tal, né? Então isso é importante que se veja num contexto o que se pode fazer e bem fazer, né? Por exemplo, atender na atenção primária aqui em Pelotas, no Pestano, é uma coisa, atender lá no Mato Grosso, no afluente do rio, na Madeira, lá que se desemboca na Amazônia, é outra coisa lá, né? Eu atendi lá coisas que, picada de cobras, abscessos que tu não tinha como drenar, e outras coisas muito complicadas, né? Então,
é importante que se tenha uma visão, né, que às vezes tu não pode fazer, mas pode caminhar coisas via os, né, agora é muito mais fácil via os mecanismos que pode se mandar, ou via política, ou via, né, tem vários mecanismos que se pode fazer, né, e o Brasil como um todo melhorou nisso aí. Tem muita coisa para melhorar, mas melhorou, né, melhorou, porque não se tinha, por exemplo, vacina. Quando começou a ter, nós levávamos no isopor. E isopor era caro naquela época. Levávamos embaixo do braço e nós mesmos vacinávamos. Nas primeiras campanhas, foi em grandes campanhas, eu tinha um enfermeiro e um médico. Quem é que vacinava? O enfermeiro e o médico. E filas, né? Nós vacinávamos até quando dava. E a vacina era pólio, a tétano, coqueluche, difteria e sarampo. Era isso aí. Era isso aí. E o resto é o resto. Né? Depois, obviamente, foi, né, diversificando e aumentando e melhorando, né? A gente vai se encaminhando para encerrar nosso episódio de hoje e acho que para encerrar a gente queria que o senhor deixasse uma mensagem, assim, o que o senhor diria para quem é professor, né, nesse dia do professor que é tão especial para nós, para também o aluno aproveitar esse momento, né, como as gurias trouxeram ali, de estudar na atenção primária, de vivenciar na prática junto ao paciente, que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso episódio especial. Só tenho a agradecer à universidade, a vocês todos, né, e aos nossos alunos que são maravilhosos, né, e que realmente se dedique à profissão, estude, mas viva também a vida, não é só estudar. Tem muita gente que só estudar não é isso, tu tem que viver também a vida, tentar compreender as pessoas. Nós estamos momentos, e são momentos que cada vez vão ficar diferentes, então tem que tentar acompanhar, né? Porque a essência do ser humano sempre vai ser o ser humano, né? Independente das máquinas, né? De tudo que vai estar surgindo, né? Estude, vivam a vida, né? E que seja feliz, né? Obrigado a vocês todos, tá? Legal, gente. Então, chegamos ao fim do episódio de hoje. Agradecer a Marília e Lívia, muito obrigado, foi maravilhoso. E dizer que, então, o episódio de hoje foi um episódio especial, Dia do Professor. E a gente recebeu, então, o professor Antônio Carlos Guariente, nosso maior exemplo de medicina de família da Universidade Católica de Pelotas, que há 45 anos exerce a função de formar novos médicos e humanos, como ele trouxe aqui. Então, até logo, até a próxima. Obrigado.